Olá, turminha. Iremos dar continuidade aos nossos estudos. Abram o livro na página 261, onde nós vamos falar sobre a luz, certo? Sobre a descoberta, tá bom? Então, aqui nós temos essa lâmpada aqui para iluminar a nossa aula, né? Para dar luz, claridade à nossa aula, em várias cores. Então, estamos na unidade 2, luz intensa, volume, capítulo que fala de volume. Nós falamos sobre dimensões, né, que tem com relação à largura, a tamanho, né, e também falamos sobre escultura. No decorrer dessa aula, vocês vão observar, vocês vão ver algumas esculturas, né, como sugestões, porque eu vou solicitar que vocês façam também, certo? Como alguns estão na aula remota, não vão poder trazer para expor, né, as esculturas, então registre e envie as fotos para mim, tá certo? Para a te aproveitar, para a professora aproveitar nas aulas, como você está vendo aí alguns trabalhos que estão sendo expostos, tá certo? Então vamos para a página 221. Nessa página 221, vocês vão observar a imagem ao lado, certo? Observe a imagem ao lado. Você consegue ver no escuro? Você consegue ver no escuro? Eu não consigo ver no escuro, mas se eu estiver na minha casa, eu consigo me locomover se tiver de escuro de um lado para o outro. Por quê? Porque é um ambiente que eu já conheço, né? Então eu consigo me guiar no escuro na minha casa. Mas se eu for para outro ambiente, eu não vou conseguir me locomover como eu me locomovo na minha casa, certo? Mas e você? Já pensaram como se você consegue ver no escuro? As pessoas não enxergam as coisas porque não existe luz. É como eu falei, na minha casa eu consigo me locomover porque é um ambiente que eu convivo e que eu conheço os detalhes, né? Então, se fosse outro lugar, não tinha como eu me locomover. Por quê? Porque não tem como ver as coisas, não existe luz, né? O escuro é a ausência de luz. Quando tudo está totalmente escuro, né, não conseguimos enxergar nada. Aí é que nós chamamos de escuro, né? Quando está totalmente sem luz, né? Então é a ausência de luz. O escuro é a ausência de luz. Você já passou por alguma situação assim, de estar num ambiente totalmente sem luz? Totalmente na escuridão? Se você já passou por esse tipo de situação, o que você sentiu? Qual foi essa sensação? Você lembra? Consegue lembrar? Eu já passei por várias situações de ficar no escuro, no interior, aqui na capital mesmo, quando era uma outra companhia de energia, certo? Agora tá faltando, é mais raro faltar. Mas antes, no passado, né? Há uns 40 anos atrás, era muito comum faltar energia, ter queda de energia. E tá com pouco tempo, há pouco tempo, que as cidades do campo, as cidades do interior, passaram a ter energia, né? Porque em algumas cidades, cidades do interior, nem energia tinha, né? Hoje em dia já tem energia, tem Wi-Fi, né? Então, por isso que as crianças estão gostando de ir mais ainda, né? Tem mais outro atrativo. Tá. Mais embaixo vocês vão observar duas outras imagens, que também está na página 261 de vocês. Em algumas situações é ruim ficar no escuro, né? Porque nos dá algumas sensações não muito agradáveis, né? Mas em alguns outros momentos, ficar no escuro é propício, é bom, porque relaxa, acalma, te faz dormir. Já tem outras pessoas que não conseguem dormir no escuro. Precisa ter um foco de luz, né? Algum tipo de iluminação.
Nossa imaginação nos leva a algumas situações e é ruim ficar no escuro. Nossa imaginação nos leva a acreditar que a escuridão existe. Na escuridão existem coisas que não são agradáveis, que foi o que eu acabei de falar. Será que isso é verdade? Será que na escuridão, só porque está escuro, existe coisas que não são agradáveis, só porque está na escuro? Ou será a nossa imaginação, né? Os nossos pensamentos, vai lá para a aula de filosofia, que nos faz dar o medo, né? Então, o escuro também pode ter suas vantagens. Por exemplo, quando estamos cansados, podemos descansar e dormir no escurinho do quarto. Foi o que eu falei anteriormente, só que com as minhas palavras. Agora eu estou guiando, vocês estão acompanhando a leitura de um trecho do livro, certo? Da página 261. Você não precisa ter medo do escuro, só tem que ter cuidado, né? Para não tropeçar, porque ele não nos deixa enxergar. Foi o que eu falei também. Então, na minha casa eu consigo me locomover, mas eu não consigo encontrar tudo no escuro. Eu consigo me locomover de um lado para o outro, mas tem que ter cuidado, né? Tá no escuro, os cuidados tem que ser o quê? Redobrado. Também quase que o nome não saiu. Observe essa imagem, vemos um ambiente escuro. No entanto, para vermos o pai com a sua filha, foi necessário iluminá-los. Por quê? Porque eles estavam numa escuridão total. Então, tem aqui neles, ó, vocês podem ver que aqui no fundo, né, atrás dele, tá escuro. Porque o ambiente que eles estão, da foto, é uma imagem totalmente escura, como se eles estivessem numa escuridão. E aqui, essa claridade que está em cima dele foi um foco de luz que colocaram para iluminá-los, certo? De onde será que vem essa luz? Pensem aí. E a menina, ó, no escuro, mas com o tablet dela, né? Tá nem aí. Por quê? Porque tem a claridadezinha do tablet, né? E o ambiente que ela está totalmente escuro, mas ela não tá nem aí porque ela tá fazendo uma coisa que ela gosta. Na página 61, nas páginas 261 e 262, vocês vão encontrar dois quadros, certo? De artistas que conseguiram representar paisagens. Só que essa paisagem aqui lembra o quê? É um ambiente o quê? É um ambiente escuro, né? Um ambiente da noite, na página 261, certo? E você vai virar lá na página 262, você vai ver uma paisagem no ambiente, o quê? Com luz, né? Um ambiente claro, certo? Um ambiente que representa o dia ou a noite. Um ambiente, esse ambiente aqui representa o quê? Representa o dia, né? E esse outro ambiente aqui representa a noite. Então, essa aqui, a noite, a luz da noite, o que é que vem? Da lua, das estrelas, né? E do dia, o sol. Vamos para a página 262, onde nós vamos falarmos mais um pouquinho sobre a iluminação, tá certo? Acompanhe também essa página aqui, 261, onde tem a paisagem referente ao dia. Vocês vão observar que tem uma indicação de atividade, tá certo? Leiam bem direitinho lá, tem uma sugestão de atividade. Então, iluminação. Iluminar é tornar claro, é realçar, encher de luz. Iluminamos objetos, lugares ou pessoas quando queremos enxergá-los melhor ou observar alguns detalhes. Então, se você quiser observar algum detalhe, o que é que você vai fazer? Vai tentar iluminar mais, clarear mais aquele objeto ou a pessoa que você quer ver, aquele detalhe que você quer
ver melhor, principalmente se tiver no escuro. E será que antigamente era a mesma coisa, as mesmas fontes de iluminação que usavam antigamente nós usamos agora, atualmente? Lógico que não, né? Tudo passa por como falou ontem um coleguinha, essa tecnologia, tia. Então, nós temos aqui o fogo, né? O fogo, o que será que tem de interessante para vocês descobrirem com relação ao fogo? O que é que tem a ver o fogo com a luz? O fogo foi o primeiro. Pense aí, qual foi o primeiro elemento que o ser humano usou para iluminar? Será que foi o fogo? Ou será que já existia a luz? Será que lá nas cavernas tinha a luz? Não, foi o fogo, né, gente? Foi o fogo. Aprender a controlar e a usar o fogo foi um grande passo na evolução da humanidade, certo? Então, como vocês vão ver uma imagem a seguir, depois da descoberta do fogo, eu acho que está na minha despedida lá no final, depois da descoberta do fogo, o quanto de tecnologia, de transformações aconteceram. Mas aconteceram por que essas transformações? As transformações acontecem para suprir nossas necessidades. Aqui nós temos o desenho, uma representação de iluminação feita com fogo, né, na época das cavernas. Mas existiam, depois vieram outros objetos, né, usados para iluminar. Então, como os inventos para iluminar? Aqui nós temos, será que é uma lâmpada? Será que é uma tocha? Não, né, gente? É uma lamparina, certo? É uma lamparina. Então, após o ser humano conseguir controlar o fogo, o que ele criou para iluminar os objetos no espaço? Ele criou a tocha. Vocês já ouviram falar na tocha? Porque aqui é uma lamparina, mas depois do fogo, ele criou a tocha, né? Viu como o ser humano é inteligente, como ele está sempre evoluindo, criando, buscando, né? Outras descobertas para melhorar as condições de vida. Depois da tocha, presta bem atenção na sequência. O fogo, a tocha, aí depois veio a vela, os primeiros objetos fabricados, porque até então veio a vela, né? Depois vieram os primeiros objetos fabricados pelo homem para iluminar os ambientes. Como a vela, vieram os lampiões e as lamparinas. A lâmpada elétrica foi inventada posteriormente, ou seja, depois, né, praticamente substituindo as outras invenções. Então, a luz elétrica ela veio para substituir, né, as outras invenções. Lógico que nós ainda usamos o fogo, tocha ainda se usa em alguns eventos, né? A vela ainda tem gente que usa. Eu, por exemplo, tenho sempre em casa, né? No caso de faltar energia à noite, né? Então, isso é uma observações que você vai encontrar no conteúdo da página 263, certo? Também com a proposta de atividade para casa, na página 263. Vamos falar um pouco agora, na aula anterior nós falamos sobre as esculturas, certo? Falamos sobre as esculturas e eu trouxe para vocês aqui um tipo de escultura. Eu vou solicitar, como eu falei anteriormente, né, que vocês façam uma escultura, façam como eu peguei essa foto aqui e mandei, só que eu quero ver vocês construindo, tá certo? Você pegando, colocando, como se diz, a mão na massa mesmo, construindo a sua escultura no seu ambiente, no seu espaço de estudo, tá certo? E vocês vão fazer esse registro e vão enviar para mim na aula,
na nossa agenda digital. Vocês estão vendo aqui que eu estou sem nenhuma imagem de trabalho de vocês. Por quê? Porque na próxima, com certeza, eu vou ter trabalhos de vocês para apresentar. Porque é muito legal quando você apresenta, quando você dá sua aula com um material feito pelo seu aluno, né? Valorizar o trabalho do seu aluno. Então, tá aqui uma escultura, ela é feita de papelão, gente, aqui, certo? E essas dobrinhas aqui, né, faz com que ela fique em pé, esses encaixes aqui. Vocês podem pesquisar nos canais de redes sociais, né? Vocês poderão pesquisar e fazer as suas esculturas, não copiar, mas criar a sua escultura bem colorida, bem bonita, certo? Para nós registrarmos e expor também, né? O trabalho de vocês para os coleguinhas, tá certo? Então, uma escultura é uma representação de formas por meio de materiais sólidos em 3 dimensões, criando volume. Então, por que criando volume? É onde fala, né, na altura, onde fala na largura e na profundidade, que é a questão do volume, né? Então, quando você desenha, você não tem essas características, essas 3 características. O desenho é diferente de uma escultura, como nós trabalhamos na aula anterior. Quando brincamos com a massa de modelar, que vocês usam lá na educação infantil, começam bem bebezinho, vocês estão ali fazendo uma escultura e nem sabem que estão fazendo a escultura, as primeiras esculturas de vocês, certo? Então, por exemplo, estamos pegando o material, amassando, modelando, mexendo e fazendo com que ele se pareça com algum objeto, né? Quando você está pegando na massinha, que você faz uma cestinha, um bonequinho, né? Você está dando forma àquele objeto que você está montando. Então, no momento que fazemos um bonequinho, por exemplo, ele tem uma altura, como uma pessoa, ele tem uma largura, como se medisse seus ombros, e uma profundidade, como se medisse por dentro do corpo. Colocando uma régua em sua barriga e vendo quanto mede até as costas. Ave Maria, ainda bem que não vão fazer isso comigo, viu, gente? Então, essa atividade da escultura proposta, né, que eu estou propondo para vocês, vocês podem me apresentar até na próxima semana, tá certo? E enviar passando essa sexta-feira, que é 23, então vamos até o dia 30, ok? Se o dia 30, até o dia 30. Aqui nós temos aqui as crianças da tarde, que alguns alunos eu já havia publicado, né? Por conta das aulas já estarem prontas. Então, são gravuras das crianças ainda em homenagem ao Dia do Índio, até porque nós vamos homenagear novamente no decorrer da semana, porque vamos trabalhar o descobrimento do Brasil, e o descobrimento do Brasil tem tudo a ver com os índios, né? Porque eles foram os primeiros habitantes dessa terra. Então, nosso projeto Brincar de Índio, nós temos aqui o nosso índiozinho, né? Com o cocá e com o chocalho, né? A nossa índiazinha. Olha aqui o índiozinho com a sua flecha, certo? Então, todo dia é dia sim, todo dia é dia do índio. Mas a homenagem realmente é no dia 19. E eu finalizo a nossa aula de arte, a nossa 9ª aula de arte, com essa imagem que eu falei para vocês, que depois do fogo, né? Olha só, vieram outras descobertas. Começou ele no frio, se aquecendo, né? Olha só, no frio, se aquecendo, aí teve uma ideia, foi lá na pedra, aí, ó. Começou a construir, tá vendo? Olha só. Mas aí é um pouco exagero, né, gente? Mas é para vocês terem uma noção da importância do fogo, né? Que ele tá com muito frio, né? Aí as ideias começaram a surgir. Tchau, beijo e até a próxima.